a gente tem, até hoje nós temos isso daqui, nós temos mesa, porque é na mesa que a gente vê o lado bom, o lado ruim, as fragilidades. A gente, quando eu falo a gente, eu falo como um todo, tá? Todos nós sabemos quais são os nossos pontos cegos. Sim. E quando a gente tem liberdade de trazer para o business o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, a gente entende que as conexões se completam. Estamos iniciando mais um Let's Make Sense, um podcast no qual hoje a gente tem uma surpresa magnífica para vocês. Meu nome é Danilo Fedel. Eu sou Marina Vilhena e hoje a gente está aqui com a Patrícia Leal, uma das fundadoras empreendedoras do Grupo Girafa e outras cositas más, maravilhosa, cheia de projetos empreendedores com pegada social. E ela vai contar pra gente sobre isso. Patrícia, bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito Obrigada, bom, Marina. um presente. Muito obrigada, uma Você tá honra aqui. estar aqui com vocês. Eu vim conversando com o nosso amigo aqui, incrível. Assim, eu queria aprender com ele, porque ele tem tanta coisa para ensinar, mas eu não deixei ele falar. Mentira. Porque eu falei tanto com o Danilo, mas uma coisa que para mim eu fiquei muito impactada com o que vocês fazem. E eu falei para ele assim, nossa, vocês mudam destinos geracionais. Porque às vezes uma empresa numa situação de risco, vocês mudam o cenário aonde os filhos daquelas pessoas envolvidas, não só dos proprietários, das pessoas que trabalham ali envolvidos, vão poder estudar, vão poder... Eu acho que vocês não têm dimensão aonde vocês conseguem chegar com o que vocês fazem. Incrível. E que lugar lindo, gente. Obrigada, muito obrigada. Uma honra estar aqui, viu? A honra é toda nossa, Patrícia. E volte sempre, viu? Nossa, não fala isso. Falei, Nossa. pronto. E foi uma aula vir Imagina. com ela. Nossa. Queria ter vindo também. Eu fiquei arrepiado, eu falei assim, eu acho que eu tô no segmento errado, eu preciso ajudar a Patrícia em todos os projetos dela, porque eu vou vestir a causa aí. Mas com Muito certeza. legal. Aliás, é uma questão, né, amor? É uma questão, a parte social aí é bem legal. A gente conversa sobre isso, sabe? De prestar serviços de controladoria dentro de um projeto social. Sim. A gente fala sobre isso, mas assim, a gente acredita muito que as coisas na hora certa acontecem. Acontece. E se apresentam para nós naquilo que a gente tem que olhar, sabe? Sim. Então, pode ser uma... Eis-me aqui. É, E então. agora, dentro dessa estrutura de mercado, né? Uhum. Estive em Genebra, passei um tempo lá e foi decidido no final do ano passado, no Fórum Mundial, onde 2024 os fundos só vão aportar recurso em empresas que são certificadas, como existe a certificação de ISO e tudo, mas as empresas certificadas com o ISD, aonde um dos braços do ISD é o social. Então, as empresas que não estiverem envolvidas no social não vão receber recurso. Traduzindo aqui, para quem não sabe o que é ESG, é Environment, Sustainability and Governance, né? Isso. Tipo, é cuidar do meio, do ambiente, da governança, de um todo, olhar sempre a geração futura. Isso. Eu vi a tradução mais bonita que eu vi de ESG assim, ó. É saber que quem vem depois vai encontrar algo igual ou melhor do que quem veio antes. Isso é ESG. Geracional. Lindo. É isso. Não é? É fantástico geracional. isso. E aí, a hora que toda empresa olha para isso, ela entende o quanto ela pode fazer para o todo. Foi o que você falou, quando uma empresa ela é bem sucedida, ela atinge um raio. Só que é numa estrutura de governança, e isso, no Brasil, as instituições, ONGs, caíram muito em descrédito, inclusive para o mundo, porque era um social onde captavam muitos recursos, fundos internacionais, colocavam recursos, mas as coisas não aconteciam, né? Sim. E isso está mudando muito, porque dentro dessa estrutura social não é caridade. Exato. É mudar destinos de forma consciente. E responsável. E muito responsável. Perfeito. E aí, isso é o social.
Legal. Não é caridade, é diferente. Gosto a gente disso. ajudar de uma forma sistêmica, aonde o empresário ganha. Aonde A Pamela já olha para mim. Adoro. E o empresário ganha com isso. Ganha com narrativa, ganha com marketing, ganha com os colaboradores, porque os colaboradores se veem dentro de uma causa. Gera valor, né? Muito, para o todo. E agora para o financeiro, porque os fundos só vão aportar nessa estrutura. Maravilhoso. Mas fora isso eu amo ter Legal, Patrícia. legal. Mas... A gente começou, é fácil conversar com a Patrícia. muito. O papo vai, desenrola, mas todo mundo aqui quer saber quem é a Patrícia. Conta sua história pra gente. Eu vou começar dos meus 15 anos, tá? Com 15 anos, a minha mãe adoeceu, foi internada, ela já tinha esse quadro, um quadro psíquico. Ela adoeceu, o meu pai nos deixou e eu fui morar com uma tia em Brasília. Com 15 anos, eu e a minha irmã tinha 10. E com 15 anos, eu fui morar com essa tia, ela falou assim, olha, eu só... Uma tia bem financeiramente, mas foi ótimo ela ter me falado isso, porque eu digo que o que não nos mata nos fortalece, isso foi o que me alavancou e me fez chegar até aqui, né? Ela falou, olha, eu só posso te dar casa e comida. Aí eu perguntei para ela assim, qual é a escola mais cara de Brasília? Ela falou assim, mas eu não tenho condições de pagar essa escola. Eu falei, mas eu vou trabalhar e vou estudar na escola mais cara de Brasília para me entender como o rico pensa. Caramba! Eu tinha 15 anos. Uau! E aí eu fui primeiro procurar emprego. Arrumei um emprego no escritório de advocacia para ser auxiliar da secretária do advogado. E na entrevista ela falou assim, você sabe bater máquina? Na época era máquina de datilografia. Eu sei. Gente, eu nunca tinha visto uma máquina na minha vida. Sei. E aí ela me entregava as coisas para bater, o que eu fazia? Eu levava essa máquina para casa e passava a madrugada batendo máquina para aprender. Até que o vizinho foi na casa da minha tia e falou assim, olha, eu escuto a madrugada inteira um tec-tec do lado da minha janela. Que barulho é esse? Eu tive que parar de bater essa máquina ali. Mas, enfim, aprendi rápido e pagava a minha escola. Estudei nessa escola. Inclusive, as pessoas dessa escola são meus amigos hoje, me chamam para ser sócio. Que legal. Então, assim, até ontem eu encontrei com uma amiga e foi muito forte, porque tinha algum tempo que eu não a via e ela era da minha sala nessa época que eu estudava nessa escola. E quando tinha aniversário, eu não tinha roupa para ir, né? E ela dizia assim, não, vamos na minha casa que eu vou te emprestar uma roupa. E eu vesti as roupas dela. E ontem eu a encontrei e apresentei para uma outra esposa de um ministro que estava comigo. Falei, olha, essa daqui me emprestava roupa quando eu tinha 15 anos de idade. Ela, ai, amiga, não fala isso, me mata de vergonha. Então, eu falei, não, eu falo para dizer que hoje a gente está no mesmo lugar, a gente frequenta os mesmos lugares. Mas o que mudou e o que não me fez parar foi saber aonde eu queria chegar. Não era ser rico por ser rico, mas eu tomei uma decisão, que eu seria rica. Ponto. Isso foi uma decisão que eu tomei com 15 anos. Mas o que foi ótimo, porque como eu não tinha pais para me dizer o que eu podia fazer, o que eu não podia, e eu andava com muitos jovens muito ricos em Brasília, na época dos anos, imagina, né? E todos usavam, todos não, mas a maioria, e noitada e tal, coisa de jovem. Eu sabia que eu não podia ir para aquilo, porque eu tinha que ser rica. E eu sabia o que eu tinha que fazer com 15 anos de idade. Então, isso me afastou de muitas coisas que eu poderia ter feito de jovem, né? Enfim, aí, com 16, continuei nesse escritório. Com 17, eu era gerente do escritório. É o maior escritório trabalhista do Brasil. Caramba. Com 17. E hoje eu jogo tênis com a neta do dono do escritório. Olha, seu avô me deu meu primeiro emprego. Ele falou, nossa, que honra! Meu Deus, né? E por que eu conto isso? Porque isso, gente, não é da onde a gente saiu.
Uhum. É para onde a gente vai. Isso. E a forma que a gente encara o que a gente vive é que nos leva para onde a gente vai. Porque se eu tivesse, nossa, uma revolta, uma rebeldia, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, minha mãe doente, né? Não. Só Fantástico. que eu tinha decidido ser rica, era interessante porque eu queria tirar minha mãe daquele lugar. E eu achava que se eu fosse rica, eu era a solução da minha mãe. Então eu tinha uma motivação. E até hoje essa motivação me move. Não pela estrutura da minha mãe, que graças a Deus hoje ela é peça raríssima, o negócio dela é ir para shopping e para salão. Eu acho ótimo, então valeu a pena tudo isso, porque hoje eu consigo manter ela nessa estrutura. Mas até hoje a minha motivação, eu gosto sim do business, eu gosto do negócio, eu gosto do movimento financeiro, mas não pela estrutura do dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro nunca esteve atrelado à minha identidade. Uhum. Não é o dinheiro que diz que eu sou, não é o carro que diz quem eu sou, não é a roupa. Tanto que quando a secretária de vocês foi tirar minha passagem, eu falei, qual é o valor dessa passagem? Ela é tanto. Eu falei, de jeito nenhum, é muito cara. Não, peraí. Ela, não, mas eu não quero que você se preocupe, eu quero que você entenda o horário mais confortável. Eu falei, não, eu fico 40 minutos no Rio, não tem problema nenhum, mas que isso, uma economia de R$1.000. Por quê? Porque não é o dinheiro, não é o luxo, não é o quanto, através do dinheiro, a gente move vidas, a gente Fantástico. muda histórias. E mudou a minha história. Mudou a minha história. E bem, aí eu caminhei e eu gosto muito de sanduíche. Até hoje, todos os sábados eu como sanduíche. Até então a ficha não tinha caído em relação ao sanduíche, vou contar como é que foi, mas eu economizava durante a semana o dinheiro. Naquela época, o Vale Transporte não era hoje como é no Pix, é no cartão, é no celular, né? Não, era dinheiro. E eu pegava carona durante a semana para guardar o dinheiro do ônibus para no sábado eu comer sanduíche. Mas tipo hambúrguer ou sandubão mesmo? Sandubão, porque antigamente não tinha, agora, né, o gourmet, né? Mas era sanduichão mesmo. É bom, né? E até hoje eu tenho mania de sanduichão de esquina. Sei, Entendeu? sei. Eu gosto do negócio assim, da rua, da carrocinha. Foto, gente, em Los Angeles. Na carrocinha, o povo querendo morrer de vergonha. Falei, gente, esses são os bons. Mas tudo bem. E aí, bem, eu cresci e tal, né? E não podia me formar. Eu sempre gostei muito de estudar, porque o conhecimento ninguém nos rouba, né? Sim. E o conhecimento não nos faz ser melhor do que ninguém. Porque eu não tenho o conhecimento que o meu jardineiro tem, eu não sei plantar como ele planta. Eu necessito dele para meu jardim ficar bonito, entende? Mas eu entendi que sempre um conhecimento ele nos faz ir adiante quando a gente foca naquilo. Então, eu sempre estudei muito, não pude me formar naquela época, tanto que eu estudo até hoje, estou fazendo um doutorado em neuromarketing numa universidade fora, e eu não paro de estudar. Mas, em 92, um amigo, eu fiz normal na minha adolescência, porque era o que dava para pagar, e eu me empregava rápido, vou ser professora, né? Beleza e tal, fiz normal e estava como professora de pré-escola, e um amigo falou, olha, vai ter uma feira de franquia do Sebrae. Franquia? O que é isso? Não, o negócio está chegando de franchise e tal. Bem, eu já tinha acabado de casar, meu marido veio de uma família muito rica, e senador, Brasília, né? Sempre é isso. Senador, professor, continua sendo, tá? Ninguém, mas professor e tal, tarará. Gente, e meu sogro criou os filhos para não trabalhar. Ele dizia que os filhos não precisariam trabalhar. Ele foi um dos maiores latifundiários do país. E meu esposo não trabalhava.
relógio de ouro, Rolex, presidente, carro e tal, aquele negócio. Eu falei, Jesus, que mundo é esse, né? Mas, professora, casada, os pais, pai dele. E a gente foi morar na fazenda dele, sem luz. Eu cheguei na fazenda, fui morar na fazenda e cheguei lá, tinha leite, produção de banana, manga. Eu vendia leite, vendia banana, vendia manga. Falava pro peão, põe tudo na caçamba que eu vou entregar. Eu pegava o leite 4 horas da manhã, até hoje eu acordo às 5. Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias. E aí, não tinha luz, tudo bem, vamos para a roça e tal. Eu dando aula, vendia as coisas da fazenda. Gente, eu estou falando casada com uma das famílias mais importantes do país. Meu sogro, tadinho, queria morrer. Minha sogra, imagina, ela tinha empregado para tudo, até para pentear o cabelo. Nossa. E a nora vendendo manga. É louco, né? Mas eu já estava treinando meu business, né? Aí, bem, fui nesse evento de franchise. Quando cheguei lá, nesse evento, tinha uma mesinha de ferro, sabe? Tipo Brahma. Sei. Uma placa girafas. Falei, caraca, é a lanchonete que eu como todo sábado. Eu vou lá, vou ser franqueada desse negócio. Mal eu sabia que eu ia virar sócia, né? Cheguei, quem é o presidente? Não tinha nem presidente, imagina, franchise entrando no Brasil, eles tinham 2 lojas. Né? Por isso que eu digo, quem chega primeiro bebe água limpa. Cheguei lá, fulano de tal, tá? Meu irmão, né? Olha, é o seguinte, eu vou ser franqueada, não tinha R$1 no bolso. Você franqueada, como é isso? Aonde que eu assino? Ele, não, mas não sei o que e tal, como é? Ele também não sabia nada. Tava lá de No final da conversa é assim, como é que eu faço para a gente ser sócio? Aí ele, olha, vamos conversar, vai no escritório amanhã. Cheguei na fazenda, falei para o meu esposo, achei o nosso negócio. Que negócio? Nós vamos ser sócios do Girafas. Nós vamos abrir uma rede de franquia no Brasil e no mundo. No mundo? Franchise é americano, meu filho. Olha isso. Você não está entendendo inglês? Aí ele, gente, essa mulher é louca. Aí ele, mas a gente não entende nada de negócio, a gente não entende nada de mercado, de comércio. Eu falei, não tem problema, eles também não. E nós vamos aprender, e a gente já entra de sócio e tal. Aí ele, mas com que dinheiro? Eu falei, esse seu relógio aí, esse seu carro, esses treinos, essas vacas, esse negócio, vende tudo. E nós vamos montar, vamos entrar para dentro desse negócio. Tá bom. Ainda bem que ele foi obediente. Homens inteligentes Menina, são. nós vendemos tudo. Caramba, que coragem. Tudo. E fomos para dentro do Girafas. Só que não tinha processo de treinamento, não tinha nada. Foi todo mundo junto aprender. Eu não sabia fechar um caixa. Caramba. Ninguém sabia. Só eles, porque tinha 2 lojas, beleza. 3. Tudo em Brasília. Tudo em Brasília. Tudo começou em Brasília. Nós começamos em Brasília, né? E por que começou em Brasília? Porque o fundador era sobrinho do presidente da Caixa Econômica e o pai era deputado. Então, por ser uma cidade política e todo mundo muito jovem, e o fundador tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos e voltou com franchise, né, gente? Franchise nos Estados Unidos e tal. Lá só tem franquia, Vou fazer isso, nós vamos ser franqueadores. Gente, pense no tanto que a gente ralou. Não tinha nem legislação direito para isso, não né? Não tinha cofre, não tinha nada. A gente começou criando franchise no Brasil. Que legal. Só que a gente que abriu loja, a gente era franqueado do franqueador, entendeu? Era assim, funcionava. Vamos abrir, e aí uma loja abria a outra, porque o fato de ter nascido em Brasília e não ter
não tinha McDonald's, não tinha nada na época, era a gente com a gente mesmo, né? Brasília é uma cidade jovem, ainda é, então tem muito jovem. E os jovens ficavam muito na rua. E a gente abria a madrugada inteira. Que legal. A gente não fechava, na verdade. A gente emendava, tinha 2, 3 turnos, né? Eu cansei de ficar, cansei. Eu tive a minha filha, eu tive minha filha 3 da manhã, eu trabalhei até meia-noite. Caramba. Muito legal. E o legal é que hoje ela tem 28 anos, mas hoje eu tenho clientes que começaram jovens no Girafas e hoje levam os filhos jovens. Então, nós estamos em Brasília na 3ª geração. Que legal. Muito legal. Que legal. Muito legal. Muito bom. Bem, e aí a gente começou, né, criando toda uma estrutura de muita conexão. A gente tem, até hoje, nós temos isso daqui. Nós temos mesa. Porque é na mesa que a gente vê o lado bom, o lado ruim, as fragilidades. A gente, quando eu falo a gente, eu falo como um todo, tá? Todos nós sabemos quais são os nossos pontos cegos. Sim. E quando a gente tem liberdade de trazer para o business o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco, a gente entende que as conexões se completam. Patrícia, eu tenho uma dúvida aí. A gente acabou falando até vários tópicos, eu achei muito, muito legal aqui. Entram várias empresas aqui na controladoria, que ela está na 2ª, 3ª geração, e dela fala, se meu pai conseguiu, eu também consigo. Sim. Eu falo assim, eu entendo isso, e assim, a gente tem que honrar nossos pais, porque eles conseguiram numa época com o que eles tinham naquela época, que era uma dificuldade diferente da dificuldade de hoje. Muito diferente. Não digo nem mais, nem menos, mas era diferente. Hoje existe mais competitividade para muitas coisas, para outras nem tanto, e assim por diante. Hoje existe o mundo digital, que antigamente não existia, dentre outras coisas. Mas uma coisa é fato, e aqui eu tenho que puxar a sardinha para a Sense, que é a inteligência financeira. Sim. Quando foi que vocês adquiriram e como foi que vocês adquiriram essa inteligência financeira? Tá. Eu vou te falar que quando a gente fala dessa história do filho, né? Nós tivemos o nosso sucessor, é um filho do presidente, ele foi preparado para isso, mas não deu certo. Por quê? Porque é um peso para o filho, porque uma coisa é você fazer o negócio rodar pelo business, outra coisa é você fazer o negócio rodar para ser importante para alguém. Sim. E o medo de não dar certo não é o medo do negócio não dar certo, é o medo de não ser reconhecido pelo pai. E tudo que a gente teme sobrevém. Sim. Então, a sucessão é um mindset. A sucessão é o que você quer para a sua vida. Tanto a minha filha mexe na área da saúde, mas ela montou uma rede de café. Ela fez também Fundação Dom Cabral e tal. E num determinado momento, nessa rede, ela foi numa consulta com um nutricionista importante aqui em São Paulo, é nosso parceiro hoje. Tudo vira negócio, né, gente? Vai lá na consulta, já vira negócio. Não, peraí, aqui vai dar negócio. Mas, bem, ela vendeu tudo. Ela fez business aqui em São Paulo, no INSPER, fez Dom Cabral. Ela falou, mãe, eu vou para a área de nutrição. Está fazendo pós agora na área de nutrição. Mudou tudo. Porque ela estava indo, ainda que tenha montado uma rede de café, ela não quis ir para os Girafas, mas ainda estava ligado no segmento. Ela ainda, na mente dela, não... Se eles são tão bons no comércio, eu tenho que ser também. Verdade. Sim, É a estrutura do pertencimento. Então, não importa o que os nossos filhos façam, eles são amados. Isso. Eu trabalho com constelação, né? Sim. Então, eu assim, muitos clientes... É o posicionamento. Que vem de é uma empresa familiar. E não está dando certo, a gente tem que olhar para isso, É posicionamento. Para quê?
Por quê? O que você está olhando? Para onde você está olhando? E aí, assim, o posicionamento, o que a empresa está representando, está querendo te mostrar hoje na sua vida. Isso. Né? É isso. E aí, nossa, daí é lindo, tudo, assim, muda tudo. Muda tudo. Então, hoje ela tem um canal, um programa na TV, na Record, só falando de saúde, zero business. Aí, esses dias ofereceram para ela um negócio bem interessante. Aí ela falou, mãe, não quero nem pensar em negócio. Falei, filha, o cheque na mesa é bem interessante. Mãe, aquela pessoa assim, né, do negócio. Né? Aí eu falei, filha, mas deixa eu te falar, o cheque é legal. Aí ela falou, mãe, nem tudo é cheque na mesa. Eu, não é verdade. Controle-se, né? Mas, então, na estrutura financeira, vamos lá. Nós tivemos momentos muito difíceis. Nós tivemos um momento extremamente difícil na época do Collor, lembra? Uhum. Quando resgatou tudo e tal, e nós tínhamos a nossa produção. Nós tínhamos um CPD que a gente produzia tudo, né? Não era a nossa expertise. Só que ali, naquele momento, nós entramos em concordata. A outra, e olha o que é a estrutura, não só a inteligência financeira, mas a inteligência emocional. Nós tínhamos uma rede concorrente do mesmo tamanho, mesmo nível, mesmo, sabe? O dono suicidou. Putz. E a rede não existe hoje. E nós, gente, é o seguinte, vamos botar Fiat velho. Eu já era acostumada a vender banana mesmo, para mim era fácil. Mas vamos segurar isso. Vamos entrar em concordata e vamos segurar todos os franqueados. Porque se a gente vê até aqui, nós vamos avançar, né? E aí nós começamos, porque como cresceu muito, era dinheiro saía de um lugar, entrava do outro e era um volume que a gente não tinha costume. Ninguém tinha costume. Então, na nossa cabeça era dinheiro demais, beleza, só que do mesmo jeito que entrava, saía, né? E aí o dinheiro começou a ficar de menos. E aí, Danilo, na concordata, nós contratamos um perito para assumir a rede. Que legal. E ele veio com toda essa expertise financeira. Ali começou a nossa governança. Que legal. Mas depois de uma concordata. Mas você concorda que vocês vieram da dor, né? Para da buscar dor, isso. Quebradeira total. A gente só buscou porque assim, ou a gente faz isso e sobrevive, ou não. E aí eu vou te falar, todas as vezes que a gente se deu mal algumas vezes, que eu vou trazer aqui, todas as vezes foi excesso de arrogância. E aí eu falo isso, as pessoas falam assim, parceiros meus de negócio, você é arrogante nunca, não consigo imaginar. Mas eu vivi o extremo da arrogância, porque eu, com 25 anos, com 27 anos eu já era rica, sabe? Sim. E não existia franchise, então já era assim, uau, né? E caramba, sei tudo. Aí, pumba, cadê? Concordata. Aí a gente, caramba, não sabemos nada. Mas nós temos um negócio para manter. Mas aquilo que você falou, não tinha uma competitividade que a gente tem hoje, não tinha, enfim, era fácil ajustar. O mercado hoje não nos permite grandes ajustes. Sim. Então, e hoje são segundos, né? É muito volátil, muito rápido. Então, eu digo que, e eu faço isso hoje, tá, Danilo? Todos os negócios eu continuo empreendendo ainda espero por muito tempo. Todos os meus negócios hoje, todos, eu vejo os pontos cegos e trago peritos. O financeiro, para mim, é um ponto cego e eu vou te falar por quê. Porque não é o meu forte. Eu não ponho a mão no financeiro. Porque é muito interessante. Eu consigo ver o todo, aonde que estão as questões. Rápido. Eu consigo ver as saídas rápidas. Mas se eu tiver que focar só no financeiro, só na estrutura, eu acho que me demanda tempo. Eu preciso de alguém para pensar para mim. E eu necessito, isso é fato em todos os negócios, receber pronto. Sim.
Eu, com informação, eu tomo decisão muito rápido. Então, mas todo empresário hoje, precisa ter, eu costumo dizer que na palma da mão. Que nem eu falei para ti, o nosso SensiBoard, que é o nosso sistema, em tempo real você vê todos os indicadores financeiros da empresa. Isso. E daí, quem sabe. Às vezes chega uma pessoa de mais idade aqui, ele fala, cara, a vida toda eu fiz no Excel. Eu falei, eu entendo, e não tô tirando a credibilidade do Excel e da Microsoft. Mesmo porque o SensiBoard veio do Excel, né? Mas só que, qual que é o tempo de abastecer, qual que é o tempo de fazer os relatórios, você saber exatamente a margem de contribuição por produto, por canal, criar um produto novo, tudo no Excel. Você vai levar muito tempo e vai demandar muito trabalho. Agora imagine em tempo real tudo isso está na sua mão. Com informações que se cruzam, porque há um tempo atrás a gente tinha as informações no Excel, mas a gente tinha que cruzar buscar outro, buscar ferramentas. Lembra? Exatamente. Aqui e tal. A hora que você pega, porque como o mercado é muito rápido, as coisas, a gente tem logística, enfim, são tantas variáveis para no final a conta fechar, né? Que se você recebe tudo muito mapeado, a mente funciona diferente por um processo de decisão. Eu falo que o conhecimento ele é inversamente proporcional à ferramenta que você vai utilizar para tudo. Seu conhecimento com machado você não tem, então usa uma motosserra. É isso. Entendeu? A probabilidade de cortar a árvore é muito mais fácil. É isso. E como, infelizmente, e aqui eu tenho que, infelizmente, jogar pedra na nossa educação financeira, questão nacional. Cultural, né? Uma questão cultural. É muito baixa. Aqui as pessoas fazem um modelo de gestão pelo regime de caixa, ou seja, só fluxo de caixa, não olha DRE, não olha balanço, não olha uma série de indicadores que tem que olhar. Não consegue decidir a empresa para daqui 5 anos. E ele nem sabe o que é isso. Pior é isso, ele nem sabe o que é isso, porque em nenhum momento ele ensinou. Cega o entendimento, né? Que loucura isso. Então, já que o conhecimento é muito baixo, automaticamente precisa de uma ferramenta muito top. Para dar uma equilibrada, para dar uma equilibrada socialmente na gestão hoje das empresas. Então, eu falo que as ferramentas se desenvolveram, a gente tem uma, mas existem outras muito legais no mercado também, eu tenho que dar o braço a torcer. Mas por que as ferramentas se desenvolveram muito? Por causa de uma necessidade. Simples assim. É a dor, né? E hoje no Sense Academy a gente fala assim, então por que a pessoa vai e fica 3 dias imerso no Sense Academy aprendendo tudo? Porque também só ter a ferramenta não adianta. Ela tem que saber, ela tem que ter o conhecimento também, né? O que ela vai fazer com isso? Exatamente. A ferramenta ela te dá informação, mas o conhecimento ela não te dá. Ela te dá dados. O conhecimento vem de experiência, vem de você estar do lado de uma pessoa como você, que já vivenciou todo tipo de problema que uma franchise pode ter. Então, isso é conhecimento. Informação está no livro. Conhecimento está com quem? Então, isso que é muito importante. E a gente tem que se unir. A sociedade empresarial, principalmente o pequeno e médio, que ele não tem acesso, ele não tem condições de ficar 2 anos e meio dentro de uma fundação Dom Cabral. Ele não tem condição. Precisa de coisa rápida. E assim, as instituições são boas, mas são caras e também são lentas. Acesso também. Então, quanto tempo você vai ficar ali para fomentar o seu negócio? E o mercado não te dá tempo, né? Eu tive aula com o André, puxa, eu não lembro o nome dele, que é o dono do Café do Ponto. Sim, foi sobre presidente franchise. Da BF, isso, foi presidente da BF. Querido. Eu tive aula com ele sobre franchise. E ele ensinou tudo. Concorrente dele, ele quer me matar. Eu falei, melhor você ficar sócio. E daí ele falou assim, ó, o franqueador e até a franquia também, ele não tem mais tempo de ficar olhando no caixa. Não tem. Ele tem que olhar do celular em tempo real, o EBITDA, o lucro operacional dele, o macro, tá pontuando. E olhar o mundo. E tá inovando, criando produtos novos. Não tem mais tempo de ficar atrás de uma planilha. Não dá mais. Ele não tem mais tempo, o franqueador, e não só o franqueador. O empresário como um todo, independente da área. A gente vê médicos hoje tendo que ser empresário para gerir o seu consultório. Exatamente. Né? A gente vê... Nós recebemos alguns aqui. Porque eles são ótimos profissionais, mas não sabem gerir. E como hoje tem médico online, médico não sei o quê, gente, se eles não fomentarem isso, não conseguem. Verdade. Não é?
E aí, dentro dessa estrutura, a pessoa tem que olhar o financeiro, não é para pagar conta. A cultura do Brasil as pessoas olham para o financeiro para ver quanto vai sobrar. Isso. Para quando que ele vai poder comprar o carro sonhado, a casa. Não é para tomar num processo de decisão o que vai ser o negócio dele daqui a 5 anos. Exatamente. E com isso entram novos negócios, engolem os outros. E aí é aquilo que eu falei para vocês. A gente, isso eu vejo muito, acredito que vocês até mais do que eu, filhos quebrados de pais que foram ricos. Ah, sim. Porque, gente, acabou. E assim, quando você olhar, eu acho lindo quando eu vejo no rótulo empresa de 100 anos. Gente, é a coisa mais linda. Mas lindo mesmo. Hoje, no Brasil, não tem essa cultura. A gente tem um cliente que ele tem 78 anos, a empresa dele. E tá indo para a 3ª geração. E o pai, olha que legal, fantástico o pai. E ele chegou, seu José, ele falou assim, eu aprendi com o feeling, tentando acertar, errar, porque dava para fazer isso. Agora chegou um monte de empresa chinesa, americana, tudo quanto é canto, a competição está tão grande que ainda o meu feeling permite administrar e a empresa é muito lucrativa. Mas só que meu filho, ele se formou na Fundação Getúlio Vargas, ele tem os dados, ele tem o conhecimento, mas ele não tem a prática. Então, por isso eu estou comprando a controladoria contigo. E não vai ter uma reunião na minha empresa aqui que ele não vai estar junto e vai ver e implantar. É isso. Porque daí eu consigo sair da operação e meu filho vai assumir. E ele está criando conselho, sistema de governança. Né? É uma soma da expertise do dia a dia com o conhecimento, com o mercado atual. E também é cultural, fora, principalmente na Europa, a gente vê muito isso. Os pais se orgulham de ver o filho melhor do que ele. Sim. Aqui é cultural, a identidade do pai, o pai bem-sucedido, está muito atrelado ao negócio. E aí, quando ele vê o filho melhor, ele se sente inferior, aí entra numa estrutura de competição. Não, você tem que me ouvir, eu sei muito mais que você. Não sei o quê, não sei o que lá. E aí entra uma estrutura, e é até perigoso, né, para a família. E assim, né, uma coisa que eu vejo muito aqui, que eu adoro falar dos porquês e os paraquês, né? Sim. Assim, para que você quer dinheiro? Para que você quer prosperar? Para que você quer abrir mais unidades, mais aqui e tal? E aí, quando existe um propósito de contribuir, né, aquilo que a gente estava conversando, qual que é o propósito? Eu alimento as pessoas, esse é o propósito. Não é ganhar dinheiro, não é comprar um novo carro, uma nova bolsa, não. Mas aqui, culturalmente, no Brasil, até inclusive quando eu morava na Europa, eu morei em Barcelona por um tempo, e eu li lá um artigo um artigo da Volkswagen, comentando que no Brasil, os artigos de série, de vinho de fábrica, eram artigos para os outros verem. Era a calota, o friso, e os opcionais eram de segurança. Sim. Olha isso. E lá é o contrário. Opcional é segurança. É o freio ABS, é o airbag. O exigido. Assim, o de fábrica é o de segurança. Aí, são os princípios, o opcional, aí é o de que embeleza o carro. Aí é o de liga leve, é o freio. Enfim. E aí, eu li aquilo, eu falei, cara... Aí virou uma chavinha. Eu falei, olha... Eu ia na casa de pessoas lá, naquele prédio meio velho. Quando você entrava, nossa, é coisa mais linda, descolado. Demais. E aqui é o contrário. Você vai em casas maravilhosas, assim, ué, mas cadê os móveis? Como é que diz o outro, né? Você entra na casa maravilhosa, carne moída na geladeira, né? E aqueles móveis feios, sabe assim? Eu também adoro uma carne com arroz, feijão. Comfort food. Né? Mas assim, só que assim, para ver por fora, para impressionar, mas... Cadê, né, o que você vive para você? Patrícia, hoje a gente assim, tem o estereótipo de que somente é possível você fazer um trabalho social quando você adquire certa maturidade na sua vida ou certa riqueza. E eu discordo, acho que todo mundo pode ajudar de certa forma. A gente, no nosso papel social, a gente acredita o seguinte:
na controladoria e ou no Sense Academy. Se eu ajudo um empresário, por trás dele tem quantas famílias? É isso. Então, ali eu tenho meu papel social. Tem muitas empresas que chegam aqui que têm condições de comprar a controladoria, têm condições de comprar o Academy, tem algumas que não, mas eu não deixo descer essa escadinha sem eu ajudar de alguma maneira. E você, no caminho vindo para cá, eu não sei nem contar quantos, mas você tem muitos processos e você tem processos que atravessam divisas. Sim. Desde pegar gente lá na guerra da Ucrânia até... E quando começou isso? Quando foi a mudança de chave? E conta um pouco mais pra gente sobre isso. Vamos lá. De fato, Danilo, as pessoas têm muito isso. O que é o social e o que é a doação, sabe? Propriamente dita. O social vocês fazem com o trabalho de vocês, com o super talento de vocês, quando você ajuda uma empresa a prosperar, sendo que ela não pode pagar. Você não vai, ainda que você abaixe o valor, mas você não vai abrir mão daquela empresa, porque o seu propósito não muda com o cheque que deixa na sua mesa. Perfeito. E é por isso que vocês constroem isso é construir um negócio. O negócio, ele vem de propósito. Propósito não paga conta. Sim. Né? Propósito não paga boleto. Mas o negócio vem daí. Certo? Sim. E aí as pessoas falam, nossa, você ajuda tanto. Um médico esses dias falou para mim isso. Ele é dono até um fundo está comprando, da maior rede de hospitais clínicas para olhos no Brasil. Ele foi o primeiro médico a operar bebês cegos, né? Aí ele falou assim para mim, nossa, você ajuda tanto, eu estou me sentindo um ninguém. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu não sei trazer visão para um bebê cego. Você sabe. A hora que você sai de uma consulta que você cobra um absurdo e vai para uma rede pública para operar um bebê cego, isso é um social. Isso é um coração doador. Sem dúvida. Sabe? E isso faz com que o negócio perpetue. Porque o crescer e o contribuir, tudo que a gente planta, a gente colhe. Essa casa linda aqui é a colheita do propósito de vocês, do coração doador de vocês. Vocês podem ter certeza absoluta. Por que eu digo isso? Porque um mega empresário pode ter dinheiro para comprar um escritório UAU na Avenida Paulista, em Nova York, que seja. Mas muitas vezes ele pode não ter a chance de comprar uma casa linda igual essa, gente. É verdade. Tem coisas que não é ter o dinheiro. E aí eu vou contar, dentro disso, eu vou chegar na estrutura social. Na pandemia, uma família me procurou e falou, Patrícia, minha mãe está muito ruim, não tem uma UTI em Brasília. Como eu sei que você conhece todo mundo, me ajuda. E ele falou, Patrícia, o pior de tudo, eu tenho dinheiro para comprar um hospital. Eu tenho avião para levar minha mãe para São Paulo, mas ela não consegue chegar em São Paulo. Eu preciso levar minha mãe para UTI agora. O médico veio na minha casa e eu tenho que arrumar uma ambulância UTI. Falei, meu Deus. Falei, peraí. Liguei para o diretor de uma rede hospitalar muito grande no Brasil. Ele aqui de São Paulo. Falei, amigo, eu preciso de uma UTI. Tá tudo lotado, não tem. É para a mãe de um amigo, me ajuda e tal. E ele falou assim para mim, me dá 15 minutos. Eu não tenho UTI. Realmente não tenho. Eu vou pegar um quarto e vou fazer dela uma UTI para você. O tempo que eu faço o quarto virar uma UTI é o tempo que a ambulância vai chegar. Então, me dá um endereço. Gente, não perguntou se tinha plano de saúde. Não perguntou nada. Me dá um endereço. O nome da paciente que eu estou mandando o cara aqui de São Paulo. Mandando a ambulância ir lá agora buscar. Caramba. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso é social. Não é fazer caridade, sabe? É diferente. Sim. O social é transformar. E a gente só transforma quando a gente fomenta riqueza e empreendedorismo. Então, vamos lá. Como que eu entrei no terceiro setor?
Eu tinha passei por um assalto em casa e eles ficaram com a gente durante 3 horas. Entraram 11 horas da noite, botaram a arma na cabeça, aquele negócio horrível. E foi um dos piores momentos da minha vida. Eu, meu marido, minha filha e ela, criança, negociando com eles e tal. Quando eles foram embora, falei, meu Deus, o que leva um ser humano a fazer isso, né? Não é justificar o bandido, não é justificar o criminoso, de forma alguma, mas, meu Deus, que isso? E aí a minha cabeça sempre foi para negócio. Falei, eu vou montar empresa dentro de presídio. Cheguei pro meu marido, vou montar empresa em presídio. Você é louca, você nunca entrou num presídio, você tá maluca? Não, o que é isso? Quer morrer lá dentro e tal? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, vão seguir a gente, vão chantagear, vão, né? Eu falei, não vão. E aí eu saí desse negócio de rede social. Não tinha mais nada. Fui no secretário de Segurança Pública, lá em Brasília. Falei, olha, eu quero montar empresa em presídio. Nunca existiu isso em Brasília, gente. Nem no Brasil tinha pouquíssimas. Ele olhou. Ele hoje é meu amigo, tá? Ele foi ministro da Justiça, teve preso e tal. Meu amigo, irmão. Estive com ele ontem, inclusive. Aí ele olhou e falou assim... Hoje ele fala, minha vontade de perguntar era se estava faltando roupa para lavar na sua casa. Gente, conclusão. Não existia essa possibilidade em Brasília. Eu fiquei 2 anos estruturando de forma jurídica, lícita, para entrar dentro de um presídio. Segurança máxima. E eu abri uma padaria com uma tiragem de 80 mil pães. 80 mil pães? Diário. Caramba. Aí, pense. Lembra que eu falei que todas as vezes que deu ruim era o tamanho da arrogância? Então, assim, tudo que eu faço dá certo. Eu vou para dentro, vai dar. 80 mil pães dia e tal. Eu não podia comprar o pão, porque assim, se saísse na mídia que os girafas vendiam pão feito por preso, dava ruim. Tá. Existia todo um preconceito. E aí, beleza, vou vender esses pães fácil para quem já vendeu banana, vender pão, ainda mais famosa, né? Todo mundo já sabe quem é. Gente, aí eu fui contratar uma empresa de padaria no Brasil, de Belo Horizonte, a melhor. Eles botaram o preço lá em cima para mim não contratar eles, porque eles não queriam entrar em presídio. Beleza, bati o martelo na inauguração da padaria. O dono dessa empresa chorou, porque ele falou que o que ele aprendeu ensinando para aquelas pessoas, ele nunca tinha vivido na vida dele, na carreira dele. Montei a padaria, padaria de primeiro mundo. Em Brasília, não tem uma padaria igual a essa, de produção em grande escala. Primeiro mundo, uma fortuna, dentro do presídio. Sistema, como que funcionava, como que aquelas pessoas, que tinha diretor, tinha agente, é uma cidade aqui, presídio de segurança máxima. O diretor recrutou todo mundo e eu cheguei para cada um. O negócio é o seguinte, amigo, aqui você não é bandido, aqui você tem nome, você não tem número, uniforme com nome, Natal, Ano Novo, tudo. Eu ia para dentro da padaria com eles. Tocava a sirene, tipo, presídio de segurança máxima, tô falando. Tocar a sirene é que aconteceu alguma coisa em algum lugar. E o BOP entra. Caramba. Tá. Na primeira vez que eu estava na padaria com eles lá dentro, porque os agentes ficam do lado de fora. Tudo com grade, presídio. Eu estava lá dentro. Gente, o que é isso? Aí eles assim para mim, dona Patrícia, o negócio é o seguinte, aqui todo mundo pode morrer, mas não vai acontecer nada com a senhora. Falei, Jesus. Meu Deus do céu. A protegida, né? Imagina, só bandido. Gente, eles trabalham de uma forma, vocês não acreditam.
existem duas realidades dentro de um presídio. Existe o bandido, que escolhe, e o criminoso, que estava na hora errada, no lugar errado, enfim. E eu tinha jovens comigo de 21, 22 anos que entraram com 16. Oh, meu Deus. Porque um matou o pai dele, ele foi se vingar e ele acha que ele está certo. Só que não estudou, nem nada. E aí foi aí que eu entrei para o terceiro setor. Eu saí completamente do business. Eu entendi que eu estava ali para algo muito maior. E aí, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Eu me achei louca, porque para todo mundo eu estava doida. Só que eu abri a Bíblia. Eu sempre falava para Deus assim, não, Pai, eu quero fazer o que tu queres, eu quero fazer o que seja importante. Eu quero fazer o que o Senhor me fez para fazer. Porque todos nós nascemos com um propósito. Propósito de ficar rico, propósito de ficar bem-sucedido, propósito de ter uma família linda, propósito de ter um casamento lindo. É isso que o papai quer para nós. E aí eu abri a Bíblia, a gente sai assim. Estive preso, não fosse me visitar. Eu já entendi, papai, estou lá dentro. Abri a outra passagem, eu vim para libertar os cativos. E o povo me condenando. Falei, não, eu vou firmar aqui. Hoje eu sou uma das pessoas que mais entende de sistema penitenciário no Brasil. Entrou pandemia, botei uma indústria de confecção. Botei esse povo para fabricar máscara. Mais de 300 mil máscaras. Ontem mesmo um rapaz me ligou. Todos que saíram, que passaram por mim, todos, que receberam a soltura, hoje trabalham com CLT. Ai, que legal. bacana. Voltaram para Que suas lindo, famílias. parabéns, Patrícia. E aí Maravilhoso. eu digo que, mas é bandido, isso é verdade. Mas quem somos nós, né? Claro, isso é julgamento, né? E Jesus, quando ele foi, ele levou um bandido. Sim. E eu digo que ninguém nasce assim, ninguém nasce um bandido. Não estou justificando, tá, gente? Eu acho que eles têm que pagar, têm que cumprir, e eu falo isso para eles. Gente, vocês estão aqui cumprindo pena. Santos vocês não foram, então não vem de mimimi, não. Não vem de mimimi. E eu ainda falo, aqui vocês têm que produzir, aqui a empresa, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. E tem que produzir muito. Vocês não têm celular, vocês não têm ninguém para tomar tempo de vocês, então a produção de vocês tem que ser melhor do que ela foi. E eu percorri todos os presídios com indústria, com empresas, com o que está acontecendo. Agora eu estou levando... Bem, e aí eu falei, como que eu vou socializar essas pessoas quando eles saírem? Porque pessoas ficam comigo 10 anos presas. Quando eles saírem, o que vai ser disso? Fui lá para o Vale do Silício. O que você vai fazer no Vale do Silício? Vai fazer algum curso para business? Eu falei, não. Vou entender o que vai ser o mundo daqui 10 anos para me ensinar esses presos a viver no mundo depois quando eles saírem. Gente, o Vale do Silício causou, né? Você é louca. Como assim? Gente, eu tive com aquele um marqueteiro super famoso, não vou lembrar o nome dele. Tive com ele lá para entender como que eu poderia comunicar a mão de obra carcerária. Porque vocês não vão contratar um preso. Claro. Assim, entendo, né? Eu precisava comunicar. Tudo depende da forma como você conta, né? Pronto. E aí eu tive como vice-presidente da HP, foi aí que a gente ficou muito amigo, lá no Vale do Silício. E ele falou assim, a única forma de você transformar essas pessoas é através da tecnologia. Falei, beleza. Voltei para o Brasil, comprei uma plataforma de cursos, e esse ano eu formo 10 mil detentos, programadores. Que legal! Nossa, aí, sensacional. Eu monto laboratórios de tecnologia dentro de presídio. E aí eu vou falar para vocês, gente, pensem nos ninjas. O cara tem expertise para assaltar um banco, para assaltar um cofre. Agora, você imagina um cara que não pode sair, não tem celular, a mente dele está focada naquilo. E detalhe, ele sabe que aquilo vai fazer ele sair do crime.
E quando a gente quebra o ciclo do crime, a gente quebra o ciclo do crime na família. Isso. Porque 90% dos filhos vão para o crime. As crianças, gente, veem, quando vão visitar os pais, veem o crime como Tipo uma normal. reverência, né? Exemplo. E é algo normal, né? Assim, é o pertencimento, né? É um amor cego aos meus antepassados, né? E não começou ali. É a margem, né? É isso que tá, né? A margem. Não começou ali. Começou muito antes. Muito antes. Então é uma corrente muito forte. Antes. E aí eu fui pro presídio feminino. Eu assisti aquele filme. Vocês já assistiram Doutor Absorvente? Não. Daquele indiano que ganhou o prêmio Nobel? Não. Ele começou... Nota pro Netflix. Gente, vocês têm que assistir esse filme. Eu assisti esse filme, ele começou a criar absorvente, porque na Índia eles não têm essa cultura, é o paninho, e as indianas começaram a adoecer. E ele não queria que a esposa dele passasse por aquilo. E ele começou a estudar como era absorvente, mexer. Não, é muito legal, ele ganhou um prêmio Nobel, né? Quando eu vi aquele filme, eu falei, caramba, eu vou montar isso dentro de presídio feminino. E eu vou trazer esse cara para inaugurar. Liguei para o ministro do Itamaraty e falei, eu preciso que você traga esse cara para mim e tal. Ele, o que você está falando? Que cara é esse? Eu falei, vou montar uma indústria de absorvente. Gente, mexi meio mundo. China e tal. Tarará. Por quê? Uma realidade que ninguém sabe. Normalmente, as mulheres, e aí eu vou contar da minha dor, né? Que era a minha dor, e aí eu entendi porque eu fui para o social de uma forma tão intensa, sem saber, mas depois eu entendi tudo. As mulheres, 90% estão ali por conta do marido. Ela é o coração bandido que a gente fala. E muitas cometem crime porque o marido, que assim, eles têm muito esse negócio, né? Assim, não é marido, né? Essas pessoas, né? Assim, abusou da filha, aí elas matam. O feminicídio, enfim, tô falando do caos, tá? E elas não recebem visita normalmente. Mulher não recebe visita. E os kits, shampoo, sabonete, escova de dente, absorvente, quem leva é a família. Elas usam miolo de pão. Caramba! E eu falei, gente, eu preciso ajudar essas mulheres. Olha, eu acho que eu nunca comprei tanto absorvente na minha vida. E aí eu comecei a fomentar kits, levar dia da beleza. Eu tenho vestidos... Gente, eu tenho lá no Instituto uns 40 vestidos de noiva. Porque a gente faz casamento delas. Que legal. Muito legal. E a gente muda muito. E aí, aonde conectou com a minha história? Na minha infância, e por isso veio toda a estrutura da vulnerabilidade de qualquer pessoa, ser humano na vulnerabilidade, na minha infância eu sofri uma estrutura muito vulnerável. Eu fui abusada pelo meu pai. E quando eu falo da voz para vocês, por isso que eu tenho que fazer massagem, porque eu, quando era muito criancinha, eu não podia falar. Se você falar, eu bato na sua mãe. Se você falar, eu faço isso. Se você falar, então, olha que louco isso. Uma das minhas cordas vocais não são desenvolvidas. Porque eu não podia falar. Imagina. E pensa na pessoa que gosta de falar, né? Só isso. E qual que é o lado que não pode? Direito? O lado esquerdo. E aí, bem, nessa estrutura do terceiro setor, e isso quando que eu me conectei? No presídio feminino. Tá? Bem, então hoje o trabalho é lindo. Eu participei do decreto presidencial para a educação carcerária. O presidente pediu, o MEC pediu que eu participasse, porque como eu estou lá dentro, eu conheço tudo. Eu sei o que precisa, o que não precisa. Ontem eu fui visitar o ministro da Justiça e contando para ele, que mundo é esse que você está falando que eu não conheço? Eu falei, pois é, tá vendo, né? É assim que funciona o babado. Esse é o cárcere brasileiro. Então, é outro mundo, outra linguagem, mas são pessoas que precisam ser resgatadas, porque dinheiro nenhum compra segurança. Quando eles querem entrar na sua casa, quando eles querem sequestrar um filho, quando eles querem... Esquece que segurança
não é comprada por dinheiro. Segurança é comprada por cidadania. Perfeito. Fantástico, fantástico. E aí a gente fomenta isso. E eu tenho cases lindos de mulheres e homens. Ai, que legal, hoje estão aí Patrícia. constituindo. Patrícia... Bem, aí fui para os refugiados. Isso. Estourou o Talibã. Saiu na TV. Mulheres estão sendo... Lembra da minha história com mulher? Mulheres estão sendo mortas. Falei, caramba, eu preciso tirar esse povo de lá, imagina. Aí meu marido, não vai me dizer que você quer ir para lá, né? Eu falei, não tem como eu ir, mas eu vou arrumar um jeito. Entrei em contato com o governo americano para eles me ajudarem no resgate. E na primeira estrutura nós conseguimos resgatar 87 pessoas, e aí o nosso governo brasileiro entrou com a questão do visto humanitário. Só que hoje, com o visto humanitário, as pessoas veem, mas tem 168 afegãos no aeroporto. De fato tem, a gente está ali trabalhando para isso, mas é diferente, eles tiram o visto lá e caem aqui, tá? É diferente de... Hoje, a situação de refugiados no mundo, normalmente as pessoas ajudam o refugiado quando ele já está no terceiro refúgio. Ele saiu do país, foi para outro, pegou o visto, foi para outro, né? Eu não, meu trabalho é do resgate ao segundo refúgio, eu tiro a documentação deles e trago para o terceiro, que no caso é aqui. E aqui eu faço de desenvolvimento dessas pessoas. Não é só trazer, é trazer dignidade. Então, a gente arruma a estrutura do idioma, a gente trabalha com as crianças, socioemocional, médico, porque eles chegam muito doentes. Então, a gente traz um ecossistema para que eles venham ser inseridos na nossa sociedade. Isso virou um case no mundo. Empresário é assim, empreendedor brasileiro, então, né? A gente chegar, né? Nenhum lugar do mundo fez o que nós fizemos. Que legal. E aí a ONU nos convidou para fazer um acordo de cooperação com eles, por isso que agora a gente está abrindo o Instituto em Genebra. Fizemos um acordo de cooperação com a ONU para refugiados. E foi lindo, eu trouxe 183 afegãos. E aí veio logo a guerra da Ucrânia, né? Falei, vou fazer a mesma coisa. E a mesma coisa, a gente resgata, hoje não mais, né? Porque eles até preferem ir para a Europa. A gente resgata, leva para a Polônia, documenta e traz para o Brasil e muda isso. Só que o refugiado, eu emprego, né, refugiados. Só que o refugiado venezuelano, haitiano, afegão é diferente do refugiado ucraniano, por exemplo. Porque o ucraniano, ele vai voltar. Né? Ele saiu por conta da guerra. No Haiti, na África, no Afeganistão, é uma guerra civil, então eles não podem voltar, até porque, por exemplo, o Talibã não aceita. Então, a gente, de fato, tem que estruturar para que eles tenham uma vida de cidadão no nosso país. E eu digo que nós, seres humanos, nós não temos pátria. A gente tem reino. Que reino que nós pertencemos? De Deus. É isso. E o reino de Deus acolhe. Não importa o idioma, enfim. E eu amo trabalhar com refugiado. E o refugiado, ele tem algumas peculiaridades, assim. Eles largam tudo, né? Eles largam tudo. E aí, a ONU me procurou para trazer uma sensibilidade no mundo dos órfãos vítimas de guerra. E do terremoto, por exemplo. Porque o órfão vítima de guerra civil, eles ficam na rua. As crianças ficam soltas. E uma criança cuida da outra de famílias completamente diferentes. E como são várias guerrilhas, esse ano está um ano muito sensível, porque setembro é presidência lá, então são as guerrilhas, né? Qual guerrilha que vai fazer o seu presidente? E eu estou com 2.900 crianças órfãs no Congo. Só que o órfão lá a gente tem que resgatar da milícia, porque a milícia já pegou. As crianças são abusadas sexualmente pelos soldados e os meninos viram soldados.
E aí a gente tem que ser muito ágil, muito rápido. E as pessoas falam assim, nossa, mas você não fica impactada, não chora. Eu falei, gente, não dá tempo. Se eu parar para chorar, é uma criança que morre. Se eu parar para chorar, é um que é bombardeado. Eu só vou no fluxo. Nossa, fazendo. É forte. Isso é muito forte. E aí o mais lindo de tudo é que é triste, muito. Mas são destinos transformados. Diferente, vocês também transformam um destino, sabe? É uma família que quebra, um negócio mal conduzido, por falta de conhecimento quebra. Gente, os filhos vivem aquilo e levam aquela mentalidade de falência o resto da vida. Sim. E tem família que, assim, às vezes, eu falo assim, ainda se quebra, a dor faz a pessoa acordar para muita coisa. Sim. Pode ver o tanto de empresa que saiu da cinza. Sim. E O também duro são as que não quebram. É aquilo que você que disse, estão né? naquela zona de conforto, E passam uma vida inteira de sofrimento. E acha que não vai sair dali. Né? Eu acho que essa é pior do que a que quebra. O pessoal que quebra vem na humildade. Uhum. Escuta. O outro vem na arrogância. E aquilo que eu não falei preciso vocês, disso, isso nunca vai dar certo para mim. Não, eu fiz até aqui. Por que eu vou ouvir? Não, que tecnologia, só eu sei do meu negócio. Eu sei do meu negócio muito mais que você não sabe de nada. Gente, é isso. É isso. E aí, respondendo a sua pergunta inicial, aonde começou a estrutura financeira de tudo? Estou trazendo outros negócios, inclusive agora, já começa pela governança. Eu trago os melhores players para a mesa. Tem de quem faz muito bem. Ainda não, que se o Danilo não tá, gente, é porque não são os melhores. Vocês estão entendendo? Eu estou tão feliz, sabe? Porque eu estou iniciando 2 grandes negócios agora. Eu falei, gente, Deus é bom. Então agora você tem os melhores. Pronto. Deixa eu te falar. Acabou. Eu tenho uma frase que é do João Kepler, que eu pego para mim de vez em quando. Não tem problema a gente não saber certas coisas, mas colhem quem sabe, né? Colhem quem sabe. Busca ajuda, né? Busca ajuda. Tá tudo bem. Eu tenho essa equipe de marketing fantástica da Libele aqui. Gente, eu não entendo disso, mas a Mari e a Libele sabem. Isso importa. E se você for parar para entender o que ela entende, talvez você não vai entender tão bem quanto. Exatamente. E vai atrapalhar o que você sabe muito. E tá tudo bem. Exato. Isso E aí eu entendi que é nítido os meus divisores de avanço e de quebradeira. O limiar e a arrogância. E eu sempre... Bonito, né? eu fiz até um vídeo um tempo atrás, se não me engano, falando sobre isso, sabe? A insegurança, ela é boa. Se a gente tem um pouquinho de segurança, a gente sempre está sempre aprendendo e avançando com mais segurança. Fantástico. A estrutura do quanto a humildade para aprender é importante, né? E não só para aprender, e eu falo isso em tudo, tudo que eu vou começar. Às vezes a pessoa fala, não, porque fulano sabe isso. Gente, não é o que ele sabe, é quem ele é. Todas as vezes as pessoas que eu trago comigo é o com quem. O com quem certo, gente, o como vai aparecer. Agora, mais do que nunca, em todos os meus negócios, é entender quem eu sou em Deus. Perfeito. Ter bem definido as prioridades, né? Eu acho que as prioridades... Não é religião, sabe? É de quem eu sou filha. E quando eu sei de quem eu sou filha, eu sei o quanto o papai tem para me dar. E as pessoas falam, você só pensa em dinheiro. Eu falei, não, gente, porque dinheiro faz parte da minha vida. O papai é dono do ouro e da prata. Ele me fez para ser próspero. Qualquer coisa diferente disso é disfuncional. E eu já tive uma vida muito disfuncional, porque eu não sabia de quem era filha. Que lindo, Patrícia. Parabéns pela sua jornada. Uma honra. Pela pessoa com quem a pessoa que você se tornou, né? Porque a gente vai se tornando a pessoa que a gente é. Eu espero me tornar. Hoje eu tô saindo daqui muito melhor. Que bom. Nós também. Nossa, com certeza. Eu não tenho nem palavras. Ainda mais eu tive uma aula com ela na vinda de São Paulo para cá. Queria falar, acho que em nome de toda a equipe aí, é uma história de vida atípica pra gente, assim, porque você poderia
simplesmente hoje cancelou o seu voo, para quem não sabe, cancelou o seu voo, você poderia falar, não vou mais. Ali já mostrou quem você é. E daí eu falei, aí essa eu faço questão de ir lá buscar em São Paulo, Nossa, sabe? eu fiquei Tipo, tão sem graça. eu Falei assim, gente, mas ele insistiu, eu vou receber, né? Eu falei, não, eu peço para vir buscar. Ele falou, não, imagina, eu vou. Eu falei, não faço questão. E assim, valeu cada segundo aí. A gente ainda tem mais um pouquinho à noite aí junto. Sim. Mas valeu cada segundo contigo. É uma referência para mim, eu posso falar em todos os aspectos, Acho que a gente tem muito para aprender nessa vida, sempre. Todos nós, né? Sim. Agora eu vou te falar o que me fez estar aqui hoje. Eu realmente, hoje como eu perdi o voo, eu falaria assim, não, vou marcar para outro dia e tal. Mas eu me comprometi com vocês e o princípio da honra é, para mim, extremamente importante. Quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. Mas o princípio da honra para mim foi ontem, até então eu não sabia nada, eu te falei, né? Eu vim para honrar um amigo, o Márcio. Ele veio falar comigo hoje, não liguei para ele hora nenhum desses dias. Eu fui muito bem atendida pela Adriana e a gente entende a empresa pelas pessoas que nos atendem. Ela foi tão gentil e eu dei minha palavra para ela, acho que mês passado. E hoje, gente, tinha uma agenda que verdadeiramente eu não poderia estar aqui. E eu falei, eu vou honrar essa profissional, porque ela foi tão educada, eu não vou falhar com ela, porque eu não conhecia vocês. Mas ontem à noite, que eu fui entender vocês, eu vi uma homenagem sua para sua esposa. Eu falei, esse casal merece a honra. Que lindo. Aí obrigada. hoje, quando falhou, eu falei, eu vou estar lá. De qualquer maneira, eu mandei mensagem para um amigo, né? Amigo, deixa eu te falar onde que você está. Estou em São Paulo. Por quê? Eu falei, porque eu ia querer uma carona no seu avião. Aí ele falou, poxa, já estou aqui. Ele falou, mas o que foi? O que aconteceu? Achando que era um negócio assim, né? Tipo, pedindo carona. Assim. Falei, não, primeiro que eu gosto dos meus amigos mais ricos que eu, porque carona é de jato, entendeu? Mas você tá aí, tudo bem, que eu preciso honrar um amigo e tal, que eu tô indo lá hoje. Aí ele assim, não, então vê, porque qualquer coisa eu mando o avião daqui te buscar. Falei, poxa. Mas é muito poderosa, meu Deus. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo e eu me sinto muito honrada de estar nessa mesa e ser servida por uma equipe dessa incrível. Eu não vou pedir para vocês me ensinarem, gente, eu não tenho a menor habilidade com isso. É demais na minha cabeça. Obrigada. A gente que agradece. Eis-me aqui para servir vocês. Porque vocês Obrigado. Contem comigo, mas para tudo, aqui vocês têm um amigo. Obrigado. E aqui outros amigos. Eu sei. Pessoal, foi fantástico. Eu não sei para vocês aí, mas para mim aqui não dá para ver, mas eu me arrepiei em vários momentos aqui. Até me segurei na hora do presídio para não chorar. Mas é uma lição de vida e a gente encerra mais um Let's Make Sense. Obrigado aí pela audiência. Se gostou, dê um like e manda pra galera aí. Porque isso é um aprendizado, isso é vida. São muitos anos ou décadas que você vai conseguir entender um pouco o ser humano. Muito obrigado.